Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brogio e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar o seu primeiro anúncio utilizando aqui o Google ADS, que é a ferramenta do Google onde você pode fazer anúncios. E se você puder, eu já peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os vídeos e vamos ao vídeo. O primeiro passo é acessar aqui, no caso, a plataforma do Google ADS. Eu já tenho um vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, na descrição também, mostrando como você pode criar uma conta para acessar o gerenciador do Google ADS. Uma vez aqui dentro, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar nossa campanha. Lógico que tem muitas coisas, muitas configurações que precisariam ser feitas aqui, como conversões, dentre outras coisas que você precisaria fazer, de faturamento, mas nesse exemplo eu vou mostrar como você pode criar o seu anúncio, porque uma vez criando ele, depois você pode aos poucos ir fazendo outras configurações adicionais para melhorar a sua campanha. Mas vamos lá, o primeiro passo é a gente criar aqui a nossa campanha. Para isso eu vou clicar aqui nesse botão. Nessa tela aqui, se você não tiver na mesma que eu, você faz o login na sua conta do Google ADS, né? Clica em todas as campanhas. Aqui dentro vai em campanhas, ele vai estar fechadinho, abre, clica em campanha e você vai clicar nessa opção aqui para criar uma nova campanha. Quando a gente clicar aqui em nova campanha, ele vai abrir essa tela com várias opções. O que ele faz aqui? Ele deixa já pré-formatado para você. Veja que quando eu escolho vendas, ele automaticamente habilita algumas funções. Quando eu escolho lead, outras. Tá vendo? Ó? Essa no caso de tráfego, outras. Ou seja, de acordo com a configuração que você escolher, ele vai habilitar ou desabilitar algumas funções. Porém, todo mundo quer o quê? Quer vender no Google. Mas nem sempre começar com o objetivo de venda vai ser a melhor escolha para você. Uma vez que você precisa gerar inteligência dentro do Google para poder vender, que você consegue, muitas vezes, com a campanha rodando e com essas campanhas gerando conversões. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? A gente vai focar numa campanha de tráfego para o seu site. Para isso, a gente pode clicar nessa opção de tráfego e ele já vai limitar aqui, no caso, algumas opções. Porém, o que eu vou fazer aqui, para a gente entender melhor, ter todas as opções habilitadas, eu vou clicar numa campanha, no caso, sem nenhuma meta. Mas você pode escolher a que você quiser. Uma vez que eu escolho, a próxima parte que eu tenho aqui embaixo, ele vai dar algumas opções para mim, tá vendo? Ó, onde que eu quero fazer a campanha? Na rede de pesquisa, que é quando a pessoa digita uma palavra e meu anúncio aparece embaixo. A rede de display são redes de parceiros do Google. Quando, por exemplo, você entra no Terra ou no Wall, aquele izinho que aparece em cima de alguns anúncios, como eu estou mostrando para você aqui na tela, ele geralmente indica que aquele anúncio ele vem do Google, ou seja, aquele site fornece um espaço para o Google colocar publicidade lá dentro. Então você pode utilizar a rede de display. Geralmente ela é usada para remarketing, a pessoa acessou o seu site, ou seu produto ou serviço, ela sai e já começa a aparecer em outros portais ou na rede de parceiros do Google os seus anúncios. A gente tem o Google Shopping, vídeos que seriam no YouTube, app, o AdWords Express, que seria uma plataforma mais simplificada do Google, no caso do Google ADS, que é antigo Google AdWords, né? A gente tem local e o Discovery. No caso, eu vou focar aqui na de pesquisa, que é a mais comum. Vamos clicar aqui em pesquisa e aqui ele já vai dar algumas opções para mim. O que eu quero? Visitas aos sites, ligações telefônicas ou download do aplicativo. Aqui tem um detalhe, você não necessariamente precisa de um site para utilizar aqui no caso o Google ADS, você pode usar o perfil do Instagram, qualquer outra coisa assim, ou uma landing page, por exemplo, mas o ideal é que você tenha um site, porque nesse site você instala ali a tag do Google, que é como o pixel do Facebook, né? E depois você vai ganhar muitas coisas, como por exemplo, poder fazer remarketing, criar públicos, você tem uma infinidade de vantagens que você pode fazer lá dentro, então é muito recomendável que você tenha um site o quanto antes. Se você não conseguir fazer um site, você pode criar uma landing page, por exemplo, que é basicamente uma página de captura, que é o mais recomendado quando você vai fazer um anúncio aqui dentro do Google ADS e não utilizar o seu site. Mas tendo essa tag no seu site, você pode coletar informações para utilizar depois na sua campanha. Como exemplo aqui, eu vou utilizar visitas ao site. No caso, eu vou colocar o site aqui da minha empresa, mas você pode colocar, no caso, o site, se você não tiver um site, o perfil do Instagram ou do Facebook, se você quiser, mas o recomendável é utilizar um site. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui o HTTPS. Na verdade, isso aqui é só para você ver, você não precisa nem se preocupar. Você pode colocar no Google o endereço do seu site ou do Facebook e você pode copiar diretamente o que tiver em cima aqui no navegador. Quer ver? Ó, eu acessei o site, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl+C, vou voltar e vou colar, ele já vem completinho aqui o link, então você pode fazer dessa forma, fica mais fácil, ou você digita o HTTPS. O recomendável é que tenha o HTTPS, que é, no caso, a conexão ela é criptografada, ou seja, ela tem ali um cadeadinho de segurança. Então vamos lá, vamos clicar aqui em continuar e a próxima tela que a gente vai é para configurar aqui as configurações gerais. Aqui a gente vai dar um nome à campanha, você pode colocar o nome que você quiser, é o nome mais para você poder identificar. Eu, como exemplo, costumo geralmente colocar assim. Então no caso aqui eu vou dar um exemplo de um escritório de contabilidade, mas poderia ser de qualquer outro ramo. Então eu vou colocar no caso assim, vou colocar dessa forma, pronto. Aqui a gente tem outras opções, que é o que?
eu tenho a rede de pesquisa e a rede de display. Porém, veja que ele dá a opção de fazer o quê? De incluir rede de parceiros. Geralmente eu não marco essas opções, tá vendo? Nem essa, por quê? No caso, essa rede de parceiros são pessoas que têm a opção de pesquisa dentro do site. Eu acho que não é muito interessante, a não ser que você esteja procurando escala, por exemplo, mas não é o caso aqui, né? Tem outras formas de você escalar se for o caso, mas aqui o que a gente vai fazer, na verdade, é limitar as buscas somente que forem feitas dentro do Google, que eu acho que é mais interessante. A rede de display a gente não vai utilizar nesse momento, porque a gente vai fazer um anúncio na rede de pesquisa. A rede de display a gente utiliza mais para remarketing e não é mais indicada nesse momento na nossa primeira campanha. Então você pode desmarcar os dois. Basicamente o que a gente está falando aqui, que eu só quero que meus anúncios apareçam quando a pessoa digitar, quando ela entrar dentro do Google e digitar as palavras que eu vou definir aqui. Então vamos descendo. Aqui ele tem uma opção de mais configurações, onde você pode definir uma data de início e também uma data de término, ou você pode não colocar. Mesmo que você não coloque uma data de término aqui, a qualquer momento você pode ir lá e pausar sua campanha e ela para. Por exemplo, se você definiu lá um orçamento de, sei lá, R$300 no mês, a campanha gastou 150 no mês e você quer pausar. Você pode ir lá pausar e o Google não vai cobrar um valor a mais de você. Ele vai cobrar exatamente o que foi gasto até o momento que você pausou, daquele segundo que você foi lá e pausou sua campanha. Então, no caso, eu vou deixar sem nenhuma. Opções de DRL aqui é uma opção mais avançada, a gente nesse momento não precisa ver. Configurações também de anúncio de pesquisa também aqui, a gente não precisa colocar nesse momento. Eu vou tentar passar o mais breve possível, porque ele tem muitas configurações. A gente poderia ficar aqui um curso inteiro só disso daqui. E o meu foco é que você conheça o básico, que você tenha uma noção, consiga criar o seu primeiro anúncio aqui dentro. E depois, à medida que você vai criando, vai se familiarizando com a ferramenta, as outras funções vão ficando mais fáceis de você aprender também e poder absorver o que cada coisa faz e quando utilizar cada uma delas. Então vamos lá. Descendo aqui, você tem a programação dos anúncios. Geralmente a gente coloca de uma forma manual, de segunda a sexta, por exemplo, segunda, terça, por questões de otimização depois na campanha. Mas para simplificar, você pode utilizar essa opção automática, que, por exemplo, se você tem de segunda a sexta, você pode pôr o horário que você atende. Eu atendo das 8 às 17h30. Então você pode fazer dessa forma. Porém, tem um detalhe. Aqui, se você, por exemplo, vai receber contatos por ligação, você pode deixar dessa forma. Se você vai receber por um site, por um formulário de contato para pegar um orçamento, por exemplo, você pode deixar ela rodar até um tempo maior e pode deixar rodar também nos finais de semana. Aí você vai avaliar quando que ela deu mais resultado e depois você pode pausar nos finais de semana, pausar ela, por exemplo, após o horário comercial. Então vai depender muito. Por exemplo, em alguns casos, o seu cliente ele pode, no horário comercial, ele pode estar trabalhando, ele não pesquisar, ele pode pesquisar após o horário comercial e aí geralmente ele entra em contato pelo formulário de contato ou mesmo pelo WhatsApp. Então aí você vai avaliar o que é melhor para você, mas nesse exemplo eu vou deixar aqui de segunda a sexta, das 8 às 5h30. Descendo mais um pouco, a gente tem a opção aqui de segmentação, no caso local. Isso aqui é bem interessante e vai te ajudar a economizar muito dinheiro. Por quê? Vamos supor que você é um escritório de contabilidade ou você é uma academia e você atende só local, só na sua cidade. Se você deixar habilitado todos os países, isso vai aparecer para o mundo inteiro. Ou seja, você vai aparecer para lugares que mesmo que o cliente queira contratar o serviço, não tem como. Se você coloca para o Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai inserir um local aqui que a gente quer. Eu posso colocar, por exemplo, São Paulo, né? Eu posso optar aqui, por colocar São Paulo como um estado, tá vendo? Aí ele vai pegar todo o estado de São Paulo, ou eu posso optar aqui, por colocar ele como uma cidade. Aí você vê qual região você atende. Ah, mas tem cidades menores? Tem. Vamos pegar aqui, tem Campinas, tá vendo? Você pode colocar aqui, ele vai aparecer. A gente tem, por exemplo, outras cidades como, por exemplo, Piracicaba. Então, à medida que você vai colocando, ele vai mostrando para você a cidade, vai mostrando aqui o alcance e potencial dentro daquela cidade. Só como exemplo aqui, eu vou deixar Campinas. Veja que aqui, vamos pegar aqui, ele apareceu aqui em cima, eu vou colocar aqui. Veja que ele deixou Piracicaba e Campinas. Então você pode montar a sua cidade e as cidades em voltas que você atende ali. No caso, eu vou tirar aqui Piracicaba e você tem uma opção de pesquisa aqui também mais avançada, onde você pode pegar até por um raio, por local. Depois você pode aqui brincar na ferramenta, fazer alguns testes aqui, até porque o Google não vai cobrar nada de você. Como você pode ver nessa conta, eu não configurei o faturamento. Ele tem até uma mensagem vermelha, se você vê no começo do vídeo lá, que ele fala que o faturamento não está configurado. Então não tem como o Google cobrar. Logicamente que a sua campanha não vai rodar enquanto não tiver faturamento lá dentro, enquanto não tiver um valor. Mas ele não vai cobrar enquanto você testa ou aprende como que a ferramenta funciona. Então eu vou cancelar aqui e vou manter somente aqui em Campinas.
opção de local, ele vai ter algumas configurações. Eu recomendo deixar nessa daqui, que são pessoas que estão nas suas regiões de segmentação ou têm interesse nelas. Se você mudar, por exemplo, por pessoas que pesquisam suas regiões de segmentação, pode ser que a pessoa esteja longe e esteja pesquisando e apareça aquele anúncio e não é o que você quer nesse momento. Então eu deixo sempre essa primeira aqui. E aqui embaixo o excluir, eu deixo também nessa primeira opção, pessoas que estão nos locais excluídos, caso você remova algum local. Aqui embaixo você tem a opção de idiomas. Eu recomendo sempre que você deixe português e inglês. Você fala, mas Alexandre, meu anúncio não é inglês. Mas tem muitas pessoas que deixam o navegador em inglês para treinar. Assim como você pode colocar também o espanhol, se for o caso. E aí se você não definir isso daqui, se a pessoa tiver com o navegador em inglês, você não vai aparecer para ela. Então coloque sempre português e inglês. É só vir aqui também escolher o idioma. Descendo, aqui a gente tem a opção de públicos. Esse público aqui é uma opção um pouco mais avançada, eu não vou abordar nesse momento aqui, mas se você quiser, você pode vir procurar e pesquisar alguns e deixar essa opção de observação marcada e não de segmentação. Essa observação, o que ele vai fazer? Ele vai observar dentro daqueles públicos que você definiu. Vamos supor que você veio aqui status proprietário, né, inquilinos, ou por exemplo aqui, como eles interagiram com sua empresa. Vamos pegar aqui, vamos pegar automóveis, ele tem várias segmentações aqui dentro também. Então vamos supor que você vem aqui e deixe marcada. Depois você consegue consultar as pessoas que pesquisaram, que por exemplo clicaram ou converteram, que estão dentro dessas categorias para fazer segmentações mais avançadas. Você pode escolher deixar marcado ou não, mas se você for marcar algum desses, você pode vir aqui, pode pesquisar também. Quer ver, vou pegar aqui alguns. Tá vendo? Serviços comerciais, tecnologia, mas deixa marcado observação, não deixa segmentação, porque senão ele vai restringir muito o seu anúncio e não é isso que você quer nesse momento. No caso, eu não vou deixar nenhum aqui, vou remover tudo, tá? E vou recolher esse daqui. Aqui embaixo a gente tem a opção de orçamento. Quanto você quer gastar por dia? O ideal aqui é que você pesquise as palavras-chave. Eu tenho um outro vídeo que é como criar conta no Google ADS aqui, e no finalzinho eu mostro como você fazer uma pesquisa, que basicamente você vai vir até essa ferramenta, eu não vou mostrar aqui, tá? Eu vou clicar aqui numa nova aba, você vai nesse planejador de palavra-chave, aqui dentro você vai colocar as palavras-chave que você quer e você vai pesquisar mais ou menos o valor. Ali mais ou menos dá para você ter uma base, vou clicar aqui, eu vou colocar contabilidade, vou clicar aqui em ver resultados, e aqui basicamente você vai clicar aqui e vai segmentar para a sua região, para você ver mais ou menos quanto custa na sua região. Vou tirar aqui o Brasil. Então aqui você vai testar algumas palavras, pode colocar várias, e você vai vendo mais ou menos o valor médio delas, tá vendo? Quando a gente fala de contabilidade, por exemplo, aqui ele não dá a quantidade de busca real, porque o pessoal utilizava muito isso daqui para poder consultar a palavra. Então à medida que você for gastando, ele vai dar os números mais precisos para você. Veja que está entre no caso, R$2 e R$7. Para a contabilidade, por exemplo, se você coloca R$10 por dia, pode ser que não dê, você provavelmente vai precisar de um valor maior. Você fala, mas qual que é a média? É difícil falar uma média para você, mas geralmente, vamos por aí você investir de 5 a 10 vezes o valor do seu produto ou do seu serviço aqui dentro, já é um valor interessante para você trabalhar, ou você investir de 1 a 5% do faturamento da sua empresa em marketing no Google, Facebook ou em diversas plataformas. Aí você pode fazer como você achar melhor, mas você pode testar, por exemplo, com saldos menores. Só como exemplo, eu vou colocar um saldo aqui de R$10 por dia. Lógico que, nesse caso, é um saldo pequeno, no caso o clique custaria R$7, porque logicamente eu vou precisar de mais de um clique para ter um contato. No caso, se for menor, se for um 2,33, pode ser que eu consiga, aí você vai vendo e vai trabalhando e ver qual a melhor opção ali, qual o melhor saldo que traz o retorno. Você vai ver, por exemplo, quantos cliques eu preciso para realmente ter um contato, para ter uma conversão ali dentro. Então isso pode variar bastante. Mas vamos voltar aqui no vídeo. Eu vou colocar como exemplo R$10. Não se preocupe, pode ter dias que o Google gaste um pouco mais, no outro ele vai gastar um pouco menos para compensar. Quando ele achar uma oportunidade muito boa, pode ser que ele gaste um pouco mais, mas se você estipulou um valor X, ele vai sempre ficar naquele valor dentro do tempo que você determinar ali. Então vamos descendo. Aqui a gente tem estratégias de lances de clique. Essa aqui pode ser muito avançada, porque ele tem muitas opções aqui dentro. Tanto aqui, como a gente pode vir aqui embaixo e definir outros tipos, tá vendo? Aqui no caso CPA, ROAS, maximizar conversões. O que você vai utilizar nesse momento? Como é seu primeiro anúncio, o ideal é que você defina cliques, tá bom? Já de começo. À medida que você for avançando, você pode definir, por exemplo, outras coisas, como maximizar conversões, maximizar cliques, de acordo com as estratégias que você tiver. Aqui não dá para maximizar conversões porque você não tem um histórico de conversões. Então, o que é uma conversão? Pode ser uma compra no site, pode ser um clique no botão do WhatsApp, pode ser, no caso, um preenchimento do formulário de contato.
você vai definir uma conversão quando a pessoa, o que você quiser. Quando a pessoa fizer só uma página de contato, aquela página vai ser uma conversão. E aqui você tem como configurar a conversão um pouco mais para frente, porém eu não vou explicar como configurar exatamente ela, porque é um recurso um pouco mais avançado, mas você não precisa dela para fazer essa primeira parte do anúncio. Mas eu vou mostrar mais ou menos aonde você vai, como você pode fazer. Só para você ter uma ideia, sempre que você tiver uma dúvida, tem esse interrogação, você pode ler aqui e aqui você vai ter mais informações sobre, no caso, esse campo específico, inclusive clicando aqui no Saiba Mais, ele vai abrir umas opções aqui para você e você pode ler e complementar as informações. Afinal, eu tenho uma dúvida específica sobre isso aqui, eu quero saber tudo daqui. Vai estar tudo aqui do lado, ó. É só você pegar e destrinchar o que está aqui, que você vai saber tudo que o Google, tudo que é possível dentro dessas configurações. A princípio, vamos deixar só cliques, vamos descer. Aqui em mais configurações, a gente tem essa parte de conversões, tá? Eu não vou explicar aqui porque, não que isso é complexo, mas exigiria também uma aula inteira só disso daqui. Mas eu vou dar só mais ou menos uma base para você. A conversão, como que ela funciona? Basicamente, para configurar, a gente vem em ferramentas, vem aqui no caso em conversões e eu vou abrir uma nova aba. Aqui ela vai exigir que você tenha a tag do Google ODS e do Google instalada dentro do seu site. E vai exigir também que você coloque um código na página de obrigado ou num botão quando ele clica que ele dispara esse evento. Geralmente você pode até fazer sozinho, mas é mais recomendável que você solicite ajuda. Pode ser da gente, pode ser de alguma pessoa mais técnica que você conheça, de um freelancer, para que ele faça essa instalação para você. Mas basicamente, você clica em adicionar aqui, fala o tipo de conversão, no caso nosso vai ser do site, né? Você define aqui qual a categoria dela, a maioria vai ser, no caso, contato ou enviar formulário de lead, por exemplo. Depois você vai definir aqui o valor, como não é um e-commerce, você pode pôr o mesmo para todas as conversões, o tipo de contagem, por exemplo. Geralmente, se é um formulário de contato, né, a gente coloca, por exemplo, assim, recomendada para leads, ou seja, se você escreveu, eu conto como uma conversão. A gente tem a janela de conversão e de visualização, que seria uma coisa mais complexa para eu explicar aqui, mas basicamente você pode deixar os valores padrões. Aqui inclui conversões sim, e o modelo de atribuição é como ele vai distribuir, porque muitas vezes você vai ter uma campanha que ela tem ali, por exemplo, ela teve às vezes, como fala, a pessoa clicou, saiu do anúncio, depois outro dia ela foi lá, clicou, de novo achou o anúncio, depois ela viu um remarketing e aí sim ela converteu. Então aqui é como que ele vai distribuir. Você pode deixar por último clique ou pode deixar, por exemplo, linear ou primeiro e último, mas isso é um recurso mais avançado, não se preocupa com isso agora, tá? Deixa o padrão, clique em continuar. Aqui ele vai gerar para a gente, ó, nome da conversão vai mudar, né? Eu vou colocar contato pelo site, só como exemplo. E vou clicar aqui em criar. Pronto. Agora aqui a gente entra num momento mais técnico, que não é o foco desse vídeo, mas você conversando com um programador ou com alguém que você conheça, ou pode ser com a gente, você passa esses dados para ele, passa as configurações que ele vai passar aqui e a pessoa vai conseguir instalar para você. Mas de uma forma resumida, é a pessoa instalar esse código aqui na página de obrigado ou quando clicar no botão que ele dispare isso daqui, mas vai exigir um pouquinho mais de conhecimento. Então, se você puder, você configura, mas não é vital nesse momento para a gente criar nossa campanha. Então, vamos voltar aqui na nossa campanha. Nesse momento, eu não vou configurar aqui as conversões, eu dei apenas uma visão para você de como ela funciona. Você pode clicar aqui também e saber mais. Aqui a gente tem a parte de rotação de anúncios. O ideal é deixar aqui otimizar e priorizar para melhor desempenho. O Google vai pegar para você, vai ver qual é o melhor e vai exibir sempre aquele anúncio. Então deixa nessa primeira opção. Aqui extensões, frases de destaque e extensão de chamadas é um recurso interessante. Se você puder, coloca cada um deles, mas eu não vou explicar para o vídeo não ficar tão longo, mas é um recurso adicional que também daria um vídeo só explicando isso daqui. Mas são recursos que deixam o anúncio mais chamativo. E se você ver aqui, ó, tem extensões de link, tem extensões de frase, tem uma quantidade grande que você pode configurar, mas nesse momento você não precisa criar isso daqui no seu anúncio. Finalizando, a gente vai aqui, ó, salvar e concluir. Agora a gente vai para uma próxima etapa para fazer a configuração do nosso anúncio. Aqui é o nosso grupo onde a gente vai definir palavra-chave. Então eu vou deixar esse nome padrão, mas você pode colocar o que você quiser. Aqui, como eu já coloquei um site, ele entrou nesse site e puxou algumas informações do site, tá vendo? No caso, o que você vai fazer é pesquisar as palavras-chave e colocar ela aqui. Palavras-chave também dá um curso à parte, porque a gente tem correspondência de palavra-chave, que é ampla, ampla modificada, correspondência de frase, exato. É uma quantidade muito grande. Você pode ver também clicando aqui, sabendo um pouco mais, ó, eu vou abrir aqui numa nova aba. Se você quiser, você clica, você dá uma lida aqui, ele vai explicar para você bastante, mas geralmente o que eu utilizo? Eu utilizo a ampla modificada. Vamos supor que eu colocasse escritório de contabilidade, tá? É uma palavra muito ampla, então ele pode aparecer só para escritório, só para contabilidade. Então geralmente eu coloco assim, ó, mais,
não precisa colocar acentuação, tá? Escritório mais contabilidade. Isso aqui vai fazer com que ele apareça sempre que tiver uma busca por escritório e contabilidade. Por escritório de contabilidade em Piracicaba, ele aparece. Escritório de contabilidade para advogado, ele vai aparecer. Então você pode fazer dessa forma aqui, colocar várias palavras aqui. O ideal é que você tenha aí no máximo de 3 a 5 palavras, tá? Essas palavras, elas têm que ser, você coloca elas têm que ligar diretamente com a descrição do seu anúncio e depois com a sua landing page ou com o seu site ali. Eu vou deixar só essa daqui, mas coloca aí de 3 a 5 palavras-chave. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de palavra-chave, quando eu falo criação, ou melhor, vamos contabilidade. Escritório de contabilidade para médicos. O ideal é que isso jogue para um anúncio falando de médicos e uma landing page falando de médicos. Quando eu falo escritório de contabilidade para academias, que isso joga um anúncio falando para academias e uma landing page para academias. Então você pode ter vários tipos de anúncio rodando aqui ao mesmo tempo. Mas eu vou colocar essa palavra como exemplo. Aqui em seguida eu vou clicar em continuar. E nessa próxima tela a gente vai configurar aqui o nosso anúncio. Aqui é bem simples também, a gente vai cadastrar pelo menos 3 títulos aqui dentro. Então eu vou colocar um título, eu vou colocar alguns só de exemplo aqui. Eu vou colocar 3 para ficar mais fácil. Eu já até copiei e colei aqui para o vídeo não ficar tão grande. Então aqui o que você vai fazer? Ah, eu não tenho ideia, Alexandre, eu não sei como fazer. Dá uma entrada no Google, como a gente entrou aqui. E no caso, coloca no caso o termo que você quer. Apareceu aqui algumas extensões, tá vendo? Você coloca o anúncio e dá uma lida, pega esses anúncios, por exemplo, copia, coloca eles no arquivo de Word, no planilha Excel e vai vendo como que o pessoal monta, o que o pessoal escreve e aí você modela. Você não vai copiar, mas você vai ter uma ideia do que funciona, do que não funciona. Faz várias buscas ao longo do dia e vai aparecer vários anúncios diferentes para você. Então vamos voltar aqui. Uma vez que você coloque 3 aqui, você tem que colocar pelo menos 3, pode até colocar mais, ele já vai mostrando aqui para você no canto direito como que vai ficar e ele vai dando aqui algumas informações se está bom ou não para você. Aqui você pode clicar também e definir se quer que ele faça de uma forma, ele vai alternando, ou se você quer sempre esse no primeiro, sempre esse no segundo e sempre esse no terceiro. Aí se você colocar mais um, você pode clicar e falar, eu quero que fique no primeiro. Aí ele vai ficar sempre alternando o vermelho. É só tomar cuidado para que o anúncio, no caso, ele combine, né? Tipo assim, você consiga entender uma frase e não fique uma coisa toda desconexa, né? Aqui dentro. Então, feito isso, você desce, aí você tem a descrição para você colocar. Como exemplo, eu separei 2 também aqui, então eu vou colocar só como exemplo. E à medida que eu vou colocando aqui, você vai ver que ele já aparece aqui do lado, eu consigo ver tanto no celular, como que ele vai ficar aqui no desktop ou no notebook quando a pessoa acessar. Feito isso, a URL do anúncio é uma opção mais avançada, não precisa mexer. Ele vai utilizar essa URL aqui como padrão para acessar o site. Em seguida, a gente pode clicar aqui em concluído. E veja que eu tenho um anúncio. O recomendado é ter 3. Eu vou mostrar como você pode copiar e colar ele para ficar mais fácil. Em seguida, eu vou clicar salvar e continuar. E com isso, a gente já criou o nosso anúncio aqui dentro. Lógico que ele não está funcionando ainda, porque você tem que configurar a forma de pagamento. Inclusive, ele está falando aqui em cima ó, que eu tenho que configurar. Inclusive, ele deu aqui um erro. Ó. A campanha só poderá ser vinculada depois de corrigir os problemas. Qual é o problema? Nenhum tráfego é esperado. Verifique configurações de segmentação. Vamos clicar aqui em corrigir para ver. Tá vendo? Ó, provavelmente, ele falou por causa das palavras. Eu vou colocar essa contabilidade mais. Vou colocar Piracicaba. Vamos pegar aqui, ó, na nossa. Vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui e vamos ver algumas palavras que tem. Ó, escritório de contabilidade, vamos colocar contabilidade inicial. Aqui é só um exemplo. Aí você vai pesquisar as palavras que você quiser. Eu coloquei essas daqui. Vamos ver. Vamos clicar aqui em salvar. Vamos ver se ele vai liberar agora a campanha. Pronto, ele liberou agora e a campanha está aqui. Aqui ele está avisando que tem um tráfego baixo, então você vai ter que trabalhar bem nas palavras-chave lá. Então, está tudo pronto aqui. Eu posso clicar aqui em publicar e ele vai publicar. Lembrando que como eu não tenho saldo, ele não vai liberar ainda aqui. Veja que ele tem até um anúncio aqui dentro, eu posso clicar aqui saiba mais, ou eu posso vir aqui em configurações, no caso em faturamento resumo, e depois fazer as configurações de faturamento que ele pedir aqui dentro. Só um resumo rápido aqui, ó. Clicando aqui a gente vai ter a nossa campanha, o nosso grupo aqui dentro. Dentro desse grupo eu tenho algumas opções aqui dentro. O anúncio e extensões, aqui a gente vai ver o nosso anúncio. Aqui você vai ver as extensões, então você pode vir aqui e cadastrar suas extensões. Aqui no caso a gente vai ter as nossas palavras-chave. E aqui no caso, palavras-chave negativas, que eu vou mostrar depois no outro vídeo. Aqui você consegue ver os termos de pesquisa que ativaram o seu anúncio. E uma coisa interessante é o seguinte, ó, no caso aqui, ó, vamos pegar aqui os anúncios, vamos aqui no nosso anúncio, a gente tem um. O ideal é que a gente tenha pelo menos 3 variações para que o Google consiga otimizar e entregar qual é o melhor anúncio. Então, o que você vai fazer? Você pode clicar, vir aqui em copiar, solta, clica aqui em colar, seleciona a campanha, seleciona aqui o grupo e seleciona em concluído. Você aguarda um pouquinho e clica aqui, ó, pausar depois de colar. Vamos lá.
já existe criar um duplicado, que é o nosso caso. Então a gente vai clicar aqui e ele vai gerar aqui o nosso novo anúncio. Pronto, ó, ele gerou e já pausou. Aí o que você vai fazer? Você pode até ativar e pode em seguida clicar em editar e aqui dentro você vai fazer as edições. Você vai mudar o título e vai mudar também aqui a descrição. No caso eu vou clicar em cancelar porque eu não vou fazer nenhuma alteração. Lembrando que esse anúncio ele vai ser ativado pelas palavras-chave que a gente definiu. E lembre que ele está aqui ó, em revisão. Isso acontece porque o Google tem que ver se o seu anúncio está bem feito, se está dentro das políticas de privacidade, das políticas que o Google tem. Então pode levar aí de algumas horas até uns 2 ou 3 dias para ele aprovar essa primeira campanha. À medida que você for criando mais campanha, rodando, isso vai ficar mais fácil. Ou melhor, ele tende a aprovar bem mais rápido. Bom, eu tentei encurtar o vídeo ao máximo aqui, ele ficou um pouco longo, mas nesse vídeo você já vê que você já consegue, no caso, criar uma campanha no Google de uma forma relativamente simples. Eu sei que tem muitas configurações e muitos passos para fazer. Se você tiver alguma outra dúvida, alguma sugestão, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu espero que você consiga com esse vídeo criar o seu primeiro anúncio e eu peço para você, se você puder, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os vídeos, que à medida que eu for colocando novos vídeos e colocando mais detalhes aqui do Google, você vai acompanhando cada um deles. Eu agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima!